esses motivos eles já são institucionalizados, né? Eles provavelmente já têm mais de 70 anos. Eu até costumo dizer que quando você está em alguma investigação e você se depara com a presença dos órgãos governamentais, em particular os militares, que é uma coisa que as pessoas pouco pensam e pouco falam, é o seguinte: a ufologia ela é uma atividade militarizada, ela já nasceu militarizada. Os primeiros a terem certeza de que os UFOs existiam e de que esses aparatos estavam voando pelo nosso espaço aéreo e andando por aí foram os militares. Então, quer dizer, nada mais justo. De uma maneira geral, a ufologia tem os militares um pouco como se fossem os vilões da coisa, mas na realidade eles não são os vilões, eles são os papas da história. Eles são os pais da criança, porque, volto a dizer, já nasceu militarizada. Os primeiros, imagina como esses militares do início se surpreenderam. Imagina o choque de visões e de estruturas sociais que esses caras tiveram, entendeu? Imagina quando esses caras perceberam que os ETs podem estar na mesa ao lado no restaurante e se passando com tranquilidade entre nós sem sequer serem notados. Imagina eles perceberem que podem existir ETs no comando de grandes empresas. Estou dando só um exemplo aqui bem criativo, né? Mas na realidade é isso. Então é o seguinte, o acobertamento ele já é muito antigo, ele é institucionalizado, provavelmente já foram criados e enraizados procedimentos, protocolos em relação ao que fazer. Como eu ia dizendo antes, quando você se encontra numa investigação e você se depara com esse pequeno detalhe, você cai a ficha imediatamente de que é covardia. Mas os caras só fazem isso há 70 anos ou mais. Esses caras têm todo o aparato militar, tem a verba, tem a logística, tem o armamento, tem as tropas. Os caras têm as instituições na mão praticamente. Então é covardia você querer disputar, vamos dizer assim, a investigação ou a publicidade de determinado fato com essas pessoas. Eles vivem disso, eles trabalham com isso, eles só fazem isso, entendeu? Então, me estendendo aqui em relação às afirmações que o Petit fez, ele fez afirmações com toda a propriedade. Poucas pessoas são mais habilitadas para falar sobre isso como é o Petit. E eu tenho certeza que ele fez essas afirmações em relação ao caso Varginha, não só porque ele estava entre os principais protagonistas do caso, mas também porque o livro dele sobre o caso Varginha, que oficialmente seria o terceiro livro sobre o caso, o livro dele passa justamente esse conceito de um maior aprofundamento, vamos dizer assim. Ele foi além dos fatos conhecidos, dos fatos superficialmente conhecidos. Ele teve a oportunidade de ter acesso através de conhecimento com vários militares de várias forças. Ele teve acesso a uma série de informações privilegiadas que o permitiram, primeiro, escrever um livro extraordinário, segundo, poder ter todo esse conhecimento e saber realmente dos bastidores, né, e do tamanho do alcance que esse caso teve, né? Então, quer dizer, eu acho que veio muito a contento essa afirmação do Petit, porque ele está capacitado e abalizado para falar sobre esse contexto. E isso aí, inclusive, traz uma
você pode aplicar um certo conceito a vários casos de ufologia. Porque todo caso, com o tempo você vai construindo isso na sua cabeça, essa visão, esse ponto de vista, todo caso ele tem a base dele. Como é que é a base dele? A base dele é construída geralmente por uma coluna vertebral, que seriam as poucas coisas que foram fundamentadas e que tem algum tipo de indício ou prova ou fato testemunhal assim indiscutível. Aí esses detalhes, quando eles são indiscutíveis, bem fundamentados e testemunhais sem a menor dúvida, eles acabam montando uma coluna vertebral do caso, que passa a ser a base do caso. O caso Varginha, ele teve vários desses aspectos que são a base do caso. Em sua maioria, testemunhais, mas testemunhais com credibilidade. Porque, por exemplo, o testemunho das meninas, ele é praticamente indiscutível por todos os aspectos que levaram essas meninas, há de se lembrar, essas meninas foram massacradas. Isso eu já tive a oportunidade de falar em outras entrevistas. É uma coisa que pouca gente sabe: todas as principais televisões do mundo estiveram em Varginha. Todas. Se você falar daquela TV inglesa, como é que é o nome? A CBN, tem a CNN e tem aquela inglesa famosa, tem a Paramount, a Discovery, televisões japonesas estiveram. Então é o seguinte, pouca gente, todas as principais televisões do mundo estiveram em Varginha. E muitas das vezes elas não iam entrevistar as meninas, faziam uma simples entrevista. Eles faziam aquelas reconstituições, que é o estilo americano de fazer televisão. Eles fazem uma dramatização, reconstituir fato. Eu presenciei um fim de semana, estávamos eu, Petit, Birajara, Pacatini, um fim de semana que a Paramount esteve lá. Nós gravamos 2 dias, um sol do cão, calor danado, eles massacrando as meninas, que gravou, não ficou bom, grava de novo, como se elas fossem profissionais. E uma das coisas que poucas vezes foi dito, no início, todas as vezes que as meninas falavam sobre o fato, elas choravam, cara. Choravam compulsivamente. Nas primeiras entrevistas, os primeiros bate-papos que nós tivemos com as meninas, quando estava gravando, geralmente tinha que interromper a gravação. Várias vezes tinha que interromper. Elas não conseguiam se manter o tempo todo estáveis. Elas falavam sempre quase chorando, com os olhos cheios de lágrimas. É como se elas estivessem revivendo aquele momento. Cada vez que falava no assunto, é como se elas estivessem revivendo aquele momento. Então, quer dizer, estou dando só um exemplo dentro desse conceito, desse ponto de vista de que todo caso tem uma base, que passa a ser uma coluna vertebral, e tem as variáveis. E aí, nessas variáveis é que entra toda a contaminação, aquela conversa fiada do cara que nunca foi lá e dá o palpite e se acha ufólogo porque ouviu falar, entendeu? E aí vem o outro, aí inventa, traz uma história que ouviu não sei aonde, aí quer instituir ao caso uma determinada faceta, uma informação que não tem origem, que não tem fundamentação. Há pouco tempo, posso citar como exemplo, eu fui indagar em uma entrevista sobre um fato de que um dos ETs teria sido deixado aqui para o Exército Brasileiro. Da onde tiraram isso, gente? Entendeu? Esse é um exemplo de verdadeiros absurdos que se falam por aí, entendeu? Porque na ufologia, como nós, vamos dizer assim, nós somos vários, vamos dizer, focos de pesquisa, vamos dizer assim. A ufologia é uma atividade que ela tem poucas instituições que a oficializam. Então ela hoje é extremamente dispersa, extremamente pulverizada por causa das redes sociais, e aí você acaba ficando à mercê
de informações que, se bobear, viram verdade, entendeu? Eu já fui chamado de desmancha prazer no meu grupo de relacionamento dentro da ufologia. Eu sou chamado de estraga prazer, porque determinadas coisas têm um potencial de virar uma falsa verdade que é fora do normal. Então, se você não antagonizar logo de cara, às vezes o cara vem cheio de pompa, trazendo uma informação, querendo já colocar aquilo como uma verdade absoluta. Se você não chegar e já ponderar e cortar logo, entendeu? E já mostrar que tem outras informações, às vezes até históricas, entendeu? Que mostram totalmente o contrário, aquilo ali tem potencial para virar uma verdade, como muitas coisas viraram verdade absoluta. E diga-se de passagem, numa investigação de questões ufológicas, dificilmente você pode bater o martelo sobre determinadas coisas. Porque você pode bater o martelo sobre um determinado fato hoje e amanhã você verificar que aquilo não é propriamente a realidade. E aí, se você for o pai da criança, se você não tiver humildade suficiente para reconhecer que você hoje tem uma opinião diferente, aquilo vai permanecer como verdade, entendeu? Então, existe isso. Todo caso existe a coluna vertebral. O caso Varginha tem vários aspectos, toda a questão militar, o envolvimento militar, essa questão que você mencionou da presença dos militares na região, ela não era tão incomum assim, entendeu? Porque logo ali ao lado de Três Corações, em Três Corações, nós temos a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que foi acionada por uma questão de lógica, foi acionada por ser a unidade militar mais próxima dos fatos. Talvez por isso ela tenha sido, mas é inegável também, hoje nós sabemos que além de todos os agentes militares envolvidos ali vieram outros militares de fora, de outros lugares, com outras especializações, entendeu? Então, não era muito incomum a presença militar na região, isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, da maneira ostensiva e diretamente ligado aos fatos, também não era uma coisa tão comum assim, entendeu? E eu hoje, com certeza, com um pouco de experiência que eu adquiri em lidar com essas questões institucionais, da presença militar nesses fatos ufológicos, hoje é muito provável que alguns episódios que na época foram valorizados possam ser apenas chamariz, possam ser apenas que foram colocadas para criar, porque hoje sabe-se que o modus operandi dessas operações, geralmente o fato ele é eles pegam e transformam em mais 3, 4, 5 fatos diferentes e observam para que rumo, vamos dizer assim, os detratores que rumo os detratores vão tomar. Os detratores seriam os ufólogos, por exemplo, que rumo eles vão tomar, e aí eles vão tomando providências para que haja toda uma confusão. Cleiton mencionou, você mesmo, Dudu, mencionou a questão de que se fez muita chacota. Isso, além de ser um fato corriqueiro, provavelmente pode fazer parte também de todo acobertamento. É sabido que uma das maneiras de você tirar a credibilidade de um determinado fato é você transformá-lo numa gozação, é você plantar. Na época, eu lembro claramente, não sei se o Dudu vai lembrar, o Caceta e Planeta, em plena efervescência do caso Varginha, o Caceta e Planeta foi lá para Varginha fazer graça no meio da rua, com a população, entendeu? Isso é uma coisa também, outra coisa que pouca gente observou e pouco se fala. Você hoje vai a Varginha, tem lá aquele disco voador da caixa d'água, da Copasa, se eu não me engano, que é a empresa de águas de Minas Gerais. Não sei se é Copasa, eu não lembro o nome exato da empresa de água. Aquela é uma caixa d'água de 300 mil litros que foi construída
4 anos depois do caso. A cidade, ela só abraçou o marketing, ou um possível marketing da questão do ET, 4 anos depois. Se fosse nos Estados Unidos, cara, em meia hora tinha caneca, chaveiro, boné, camiseta. Os americanos não perdem a viagem, cara. Eles são os dores do mar. Eles são especialistas em marketear. E lá em Varginha não. Por quê? No início o povo ficou envergonhado. Muita gente falava, aqui não aconteceu nada não, mas não é porque ele sabia ou não sabia, é porque ele tinha vergonha de dizer que na cidade dele apareceu um ET. Então, quer dizer, são muita contaminação, ao mesmo tempo muitas falsas verdades. Isso é natural do ser humano, a coisa vai acabar descambando e a gente tem que trabalhar com um pouco de fato e indícios, assim, verdadeiros que a gente tenha, né? A mais clássica, né, mundialmente falando, a mais clássica é do balão meteorológico, né? Aí depois começaram a falar muito, na época do Alan Heine, que se falava muito em gases do pântano. Quer dizer, então aí tem uma sucessão, aí outros simplesmente Marte, Vênus, e que até hoje, não por vamos dizer assim, por maldade, mas até hoje, até os próprios ufólogos às vezes também se confundem, né? E aí querem, vamos dizer assim, quando a pessoa quer desprestigiar alguma determinada imagem, isso aí deve ser Júpiter, isso aí, mas você não pode ser muito simplista, você tem que analisar todos os aspectos de uma determinada imagem, para você poder sacramentar uma opinião. Então, o maior absurdo que foi dito, principalmente em Varginha, é de que as meninas viram aquele mudinho, né? Que era um mudinho, que é um cidadão da cidade que todo mundo conhece, que ele tem uma deficiência física e ele anda agachado. E aí quiseram atribuir que as meninas teriam visto um mudinho e confundido com um ET. Um dos maiores especialistas em abduções, em lidar com pessoas pós-trauma de experiência ufológica, que era o Dr. John Mack, que era um psiquiatra de Harvard. Era um cara que teve a carreira dele comprometida a partir do momento que ele começou a lidar com a questão das abduções. Ele esteve em Varginha, ele entrevistou as meninas, junto com a doutora Gilda Moura, na época, e a frase que virou assim, uma frase antológica, e quando ele saiu da entrevista, ele virou para a doutora Gilda e falou: se essas meninas estão mentindo, eu rasgo o meu diploma, entendeu? Ou seja, um psiquiatra de Harvard, uma pessoa reza a lenda, não sei se isso é verdade, eu não sei se aqui todos já assistiram o que eu considero um dos maiores clássicos da ufologia, que é aquele filme Intruders, que é um filme baseado nas experiências do Hopkins, que não era especialista, não era psiquiatra, mas foi um dos maiores especialistas em abdução, que ele escreveu o livro Intruders, e o livro foi transformado em filme. É um filme maravilhoso, é um clássico da ufologia mundial. E reza a lenda que a história que é contada no filme seria baseada na história do John Mack. O John Mack, infelizmente, morreu atropelado, pasmem. Morreu atropelado, se eu não me engano, há coisa de 8 ou 10 anos atrás. Auge das pesquisas, que eles eram os maiores especialistas em abdução do planeta. O John Mack,
o Hopkins, eu esqueci o primeiro nome dele, que é do filme Intruders, o David Jacob, que está vivo até hoje, que é a maior fera, e a doutora Gilda Moura, que nós temos aqui no Brasil, que é a nossa representante nessa área vamos dizer assim, da psicologia ligada ao fenômeno, à questão das abduções. Então, o que acontece? As meninas, hoje, indubitavelmente, pode-se botar a mão no fogo pelo depoimento das meninas. Elas sofreram muito, elas perderam emprego, elas foram feitas chacotas com ela na cidade. A família foi praticamente massacrada por essa questão, e elas foram de uma força fantástica, porque elas receberam até proposta de dinheiro, e não era pouco, muito dinheiro, entendeu? E elas recusaram tudo, até porque estavam extremamente assustadas na época para poder, imagina, se meter com esse tipo de gente. Isso até, vou me estender um pouquinho aqui, isso até reporta a questão dos MIBs. Isso é um fenômeno praticamente mundial, nos Estados Unidos muito mais do que no Brasil e do que outros países, mas é um fenômeno mundial. E o que acontece? Eles existem desde o início. Isso até está me dando a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu sempre quis falar. Eles existem desde o início. Isso praticamente pode ter sido uma agência que foi criada, provavelmente foi criada até por acaso, né? Quando eles viram, quando o governo, quando os militares viram que eles podiam ir à casa das testemunhas e constrangê-las e vamos dizer assim, pressioná-las de alguma maneira, criando uma personificação de alguma coisa que trouxesse muito medo e que tem resultado, porque tem resultado esse tipo de coisa, esse tipo de pressão, eles provavelmente devem ter se surpreendido e falaram, não, vamos dar continuidade a isso, vamos criar uma lenda, uma coisa, porque chega ao ponto. Isso sabe-se que foi uma iniciativa lá dos primórdios, né, do acobertamento, quando vamos dizer assim, os procedimentos, os protocolos estavam nascendo, entendeu? Nessa época nasceu a CIA, nessa época nasceu o FBI. Existe uma cena aí famosíssima do presidente Truman assinando pela primeira vez a criação da CIA. E na carona a criação do FBI. Então, quer dizer, praticamente, se você for levar em conta, a ufologia ela teve muita influência na criação dos mecanismos de segurança americanos, os mecanismos que hoje são de âmbito mundial, ou seja, FBI, CIA, todas a SNA, que é a Agência Nacional de Informação Americana, que hoje é a toda poderosa dessa área. Então, quer dizer, todas essas instituições que hoje praticamente controlam a situação mundialmente falando, não só na ufologia, mas em tudo, elas nasceram justamente nessa época, nessa criação dos primeiros procedimentos. E pelo que nos consta, essa questão dos MIBs também nasceu junto. Foi um personagem, foi ganhando corpo. Eu estou falando isso porque hoje deve ser uma agência, uma instituição, um departamento que mantém essa lenda viva, que funciona, essa é a grande verdade, funciona. Mas isso também ganhou um pouco da fantasia dos nossos caros amigos que têm uma criatividade fora do normal na ufologia. Porque hoje existe a lenda de que os MIBs seriam híbridos, que seriam seres extraterrestres e que em vários momentos eles já demonstraram poderes extraordinários. Eu sinceramente acho isso um tremendo absurdo. Isso é fruto da própria imaginação, principalmente dos ufólogos que nunca estão satisfeitos
com um fato extraordinário em si, porque essa coisa que eu sempre, o fato UFO em si, puro, cru, bem primitivozinho, ele já é extremamente extraordinário, ele já é extremamente misterioso, ele já é extremamente, vamos dizer assim, contraditório. Então, não precisa ficar botando alegorias e adereços para enfeitar mais ainda, criando verdades, falsas verdades, né? Eu tenho essa história aí. Há poucos dias eu ouvi algumas postagens aí de pessoas falando sobre os MIB, que seriam híbridos, seriam isso, seriam aquilo. Pelo amor de Deus, meu. Isso aí me parece ser uma forçação de barra, um daqueles devaneios, né, que a gente chama de viagem na maionese de primeira qualidade. Mas é fato, eles existem, eles atuam, eles são eficazes, guardando as devidas proporções. Eles não precisam chegar na tua casa de terno e óculos escuros. E tem mais. Tem gente que pensa que os MIBs passaram a existir a partir do filme. Tem gente que tem, vamos dizer assim, como principal marco da existência dos MIBs a partir do filme. Olha que absurdo. Na realidade, esses personagens, eles têm características próprias, eles têm uma estética própria, eles têm um comportamento específico, bem peculiar, e eu, na minha humilde opinião, eu não embarco nessa não. Eu acho que são pessoas que já fazem parte de todo um contexto que gerou esse personagem e que, como é eficiente, ele vem cada vez mais sendo sofisticado para que ele tenha eficiência. Ou seja, chega lá, funciona, constrange e consegue com que a pessoa nunca mais fale naquele assunto. Entendeu? Isso é inegável. Então, eu não sei se eu respondi, eu acho que é isso aí. O que eu lembro que aconteceu é que é o seguinte: à medida que o tempo foi passando, todo mundo quer ser o pesquisador do caso Varginha, né? Aí isso aconteceu. Muita gente, à medida que o tempo foi passando, foi se tornando público, a quantidade de informações ela é muito grande. Dá para você conhecer o caso Varginha inteiro só se atrás do seu teclado. Entendeu? Você tiver paciência para pesquisar, e aí apareceu muita gente dando palpite, muita gente falando isso, falando aquilo. Outro dia eu vi um livro aí, já saiu um novo livro, extraoficialmente, entendeu? Romantizando todos os fatos. E na mesma hora alguém veio me pedir opinião, eu falei, nem lê isso aí, entendeu? Com todo respeito a quem escreveu, porque dá trabalho escrever um livro, eu falei, isso aí, para efeito de realidade, nem considera. Se você quer ler como um romance, tudo bem, porque o próprio autor diz que é um romance baseado em fatos, mas é sobre o caso Varginha. Não podemos só tirar o mérito do trabalho do cara, porque escrever um livro dá um trabalho violento, mas o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que as coisas vão passando, vai vindo muita gente querendo, de alguma maneira, participar. Tanto é que eu tenho um cuidado muito grande, isso eu me preocupo, porque a mim não tem interesse nenhum. É o seguinte: nós estávamos lá, nós participamos de quase todos os momentos mais importantes da investigação. Mas nós fazíamos parte de um grupo de ufólogos que dávamos, vamos dizer assim, suporte, logística, dávamos toda uma cobertura para os principais ufólogos, entendeu? Então, outro dia até recebi um elogio do Birajara Franco Rodrigues, o cabeça de tudo. Ele falou, Arthur, você é um pesquisador do caso Varginha. Você esteve aqui muito mais vezes que a grande maioria das pessoas que aqui estiveram.
você pode se considerar. E na realidade eu tomei aquilo como elogio, agradeci muito a ele, mas na realidade a nossa finalidade lá era essa, era fazer a logística, era participar, era ajudar em desvendar as coisas. Então, quer dizer, mas por incrível que pareça, em Varginha não houve muita guerra, não. Teve um caso ou outro querendo se colocar como o principal pesquisador, mas nada que viesse a atrapalhar. E hoje eu faço questão de dizer, você vê como a ufologia vai longe, né? 25 anos depois, o caso não morreu, está sendo muito, vamos dizer assim, de maneira muito competente, pesquisada pelo Marco Aurélio Leal e pelo João Marcelo, que são incansáveis, estão aí na luta até hoje. Eles estão descobrindo coisas novas testemunhas. Eles realmente estão fazendo um trabalho fantástico, um trabalho de construção, eles estão também desmistificando, muita coisa está sendo desmistificada, muita coisa está sendo, vamos dizer assim, colocado os pingos nos is. Eles estão... eu não acredito que isso vá modificar alguma coisa em relação ao caso, que já passou muito tempo, vamos dizer assim, o caso já prevê, mas eles estão fazendo um trabalho muito bonito, muito bonito. Eu não sei de que forma esse trabalho será apresentado no futuro, se vai virar um documentário, se vai virar um livro, mas é um trabalho que vai entrar para a história com certeza absoluta. Bom, agora na minha humilde opinião, eu acho que é verdade. Eu acho que ele vai negar para a vida toda, mas eu acho que é verdade. Tem até a história famosa de que ele foi dar uma aula, que ele é um legista muito famoso até no meio acadêmico, né, entre os colegas dele. Ele foi dar uma aula numa determinada universidade, apresentar um simpósio, alguma coisa desse tipo, e quando na hora que abriu para as perguntas, alguém do meio da plateia perguntou para ele: teve o ET de Varginha ou não teve? O senhor fez a autópsia ou não fez? E aí foi aquela gargalhada, aquela coisa toda, mas ele chegou e respondeu o seguinte, ele falou: um dia eu vou poder te responder isso, entendeu? Então, quer dizer, ele não negou e nem disse que sim. Mas hoje, por todos os detalhes, tudo que a gente sabe que realmente foi fato, eu acredito piamente que sim. E hoje eu vou mais longe, aí estou falando da minha opinião, Arthur. Tudo que eu sei aí, que o João Marcelo, Petit, Marcão, toda a história do caso, você vai juntando uma peça com a outra. Isso é um jogo de gato, né? Você vai juntando uma peça com a outra, você vai montando pontos de vista. Eu hoje acho até que os tais ETs que foram levados para a autópsia lá no Instituto de Biologia de Campinas, lá na universidade, lá em Campinas, porque um detalhezinho que talvez pouca gente saiba, o Claudeir Covo, nosso grande saudoso, um dos maiores ufólogos que eu já conheci na minha vida, é uma pessoa maravilhosa. Ele, na época, com as investigações dele, com os contatos que ele tinha, ele conseguiu levantar. Existia um suposto período que os ETs tinham ficado lá no Instituto de Biologia de Campinas. Entre várias coisas que foram levantadas o seguinte: houve um esvaziamento do prédio, todos os funcionários que não tinham nada a ver com determinado nível de autorização foram retirados do prédio, foram trabalhar alguns dias em outros setores. Segundo, o Instituto de Biologia foi cercado por militares do Exército, teve, vamos dizer assim, não cercado no sentido mais contundente, mas cercado no sentido seguinte: a escolta, a segurança da região foi feita durante um determinado período por militares.
E o Claudeir, esse é o grande detalhe, ele conseguiu o controle do estacionamento daquele suposto período ufólogo que os ETs estariam lá. E o que tinha de anormal? Tinha um trânsito de carros da Embaixada Americana justamente naquele período, e só naquele período. Nunca houvera antes, que nunca se ouviu falar a quantidade de carros da Embaixada Americana que entrou e saiu naquele período ali, naqueles dias, que nós não sabemos, pelo menos eu não sei exatamente quantos dias, 3, 4 ou 5 ou uma semana, como muita gente fala. Mas, por exemplo, esse é um dado, vamos dizer assim, corriqueiro, bem comezinho, mas é um dado importantíssimo, importantíssimo. Então, hoje, aí, o que as pessoas têm na mente? Os ETs foram levados para o Instituto de Biologia de Campinas. Aí hoje cai a ficha o seguinte: por que levariam ETs vivos para legistas? Não tem cabimento. Não tem. Então eu acredito, hoje, aí já é opinião minha, hoje eu acredito que só foram levados para lá ou o ET que estava morto, ou os ETs que estavam mortos, entendeu? Que até hoje existe uma grande polêmica. Ontem mesmo, anteontem, eu ouvi uma informação aí de pessoas já balizadas para falar sobre isso, e eles foram taxativos de que foram 2, só que hoje 2 sempre foi desde o início, mas hoje sabe-se que foram 3. Existem informações suficientes para se afirmar que é 3, mas como o Claudeir já falava desde aquela época, provavelmente esse número pode chegar a mais de meia dúzia. Não se sabe exatamente quantos foram capturados. Então o que caiu a ficha? Por que iam levar ETs vivos para lá para o Palhares examinar? A Madame Palhares é legítima, ele examina corpo morto, entendeu? Então provavelmente ou levaram só os mortos ou só o morto, entendeu? Tem um comentário aqui engraçado para fazer. No meio dessa história toda, na época não se valorizou, mas eu valorizei e valorizo até hoje. Conseguiram falar com uma senhorinha que era faxineira, que não estava entre essas pessoas que foram retiradas do prédio. E essa senhorinha, sabe, falou para a galera na época? Ela falou que eles tentaram alimentar o ET, e o ET só comeu capim, gordura e danoninho de morango, entendeu? Então, isso virou uma grande sacanagem na época, que se desvalorizou completamente, e hoje sabe-se que pode ter sido a mais pura verdade. Não se deu crédito ao depoimento de uma senhorinha faxineira que falou inocentemente, mas essas pessoas às vezes têm a informação mais precisa, que é da Rádio Corredor. Porque o que tem que se ter em mente não se consegue guardar um segredo desse dentro de uma instituição durante muito tempo. Por isso que eu digo, esses especialistas, os militares especialistas em acobertamento, eles são muito fera. Eles não fazem nada para dar mole. Tudo deles é rápido, tudo deles é ágil, tudo deles é para confundir, entendeu? E aí vai. Esse então, acho que está dada a minha opinião. Eu acho que... detalhe importante, há pouco tempo, vocês procurem no Facebook, está disponível no canal do Marcão e do João Marcelo. Eles entrevistaram o outro professor legista tão famoso quanto o Madame Palhares, e foi uma entrevista de mais de 1 hora, entendeu? E esse cara cedeu essa entrevista, e ele ainda falou para o Marcão: eu fiquei bobo durante esses 25 anos, nenhum ufólogo me entrevistou. Ou seja, entendeu? E ficou aquela sensação, se você assistir a entrevista é muito maneira, o cara é muito bacana, o médico
é um catedrático, é um titular da cadeira, é professor universitário de alto nível, acadêmico de alto padrão, tu vê que é mesmo nível do Badan, e você vê ele conversando, cara. O Marcão tava o tempo todo, depois a gente conversou sobre a entrevista, o Marcão ficou o tempo todo com a sensação de que ele estava falando a verdade, de que ele não participou. E eu mostrei para ele vários pontos da entrevista de que ele escorregou. Na minha opinião, ele estava assim na autópsia lá dos ETs, entendeu? Eu não lembro agora dos detalhes especificamente, porque o fator humano, ele é muito interessante, ele é muito rico. Na polícia existem psicólogos que são especialistas em desvendar pessoas, em desvendar o que as pessoas estão falando. Esses psicólogos, eles são tão fiéis, fazem os bandidos confessarem. Eles têm uma coisa, e eu agora vou me atrever aqui, um pouco de presunção. Ao longo desses anos todos, cara, eu desenvolvi uma capacidade de perceber determinados detalhes que fazem com que eu consiga montar um mosaico ali, um quebra-cabeça ao ponto de dar um palpite se aquela pessoa está mentindo ou não. Isso virou uma coisa tão visceral de entrevistar tanta gente e de ouvir também tanto mentiroso que tem por aí. Você fica especialista. Quem nunca teve um amigo mentiroso compulsivo? Porra, eu já tive vários. Você vai adquirindo experiência, entendeu? E aí é o seguinte, você vai... É uma capacidade inata, e aí o que acontece? Você já não passa a ter que prestar atenção em expressões, nem prestar atenção em linguagem corporal, nada disso. A verdade, ela tem uma energia e ela reverbera pra gente, e a mentira tem uma outra energia que também reverbera, e se você souber identificar, eu vou ser mais presunçoso ainda. Eu já cheguei ao ponto de me atrever a perceber até onde o cara está falando a verdade e a partir de onde ele começa a mentir. É impressionante, você consegue perceber essa nuance, esses detalhes. E isso não é uma coisa lógica, não é uma coisa que você raciocina e você fala, não, eu vou analisar aquele sujeito. Não, isso não é assim, não é uma ciência exata. Isso é uma coisa muito mais de feeling e de intuição do que qualquer outra coisa. Eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, eu não sou uma pessoa especializada nisso, mas como eu fui vendedor a minha vida toda e o relacionamento humano, ele é o meu forte, na minha vida as relações humanas são a coisa que eu mais prezo, que eu mais valorizo. Talvez isso tenha me dado essa capacidade de pelo menos dar um palpite. Eu mostrei por A mais B por que aquele médico não tá falando a verdade, entendeu? Aquele médico participou sim da autópsia, na minha opinião.